Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você já seguiu a gente no Instagram? Não? Então corre lá, procura aí, @Manhã da Piedade. Lá a gente sempre posta os bastidores do programa e não se esqueça também de mandar seus pedidos de oração. Gente, agora é hora da gente conversar, momento de conversa, reflexão com o nosso querido Padre Alexandre Fernandes, que nós já estamos com saudades e hoje nós vamos falar do tempo que a gente está vivendo, o tempo pascal. Bom dia, Padre Alexandre, sua bênção, bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Uma alegria. Quanto tempo nós não nos encontramos por aqui, né? Tanto tempo, né? Nem por aqui, nem na paróquia, tudo fechado esse tempo, né? Tempos difíceis. Mas mesmo nesses tempos difíceis, apesar de, nós temos que manter a esperança, porque é Páscoa. Verdade. Bom o senhor ter falado que é Páscoa e vamos relembrar, a gente já conversou sobre isso na Quaresma, a igreja é dividida em tempos, né, padre? Então a gente tem todo esse tempo litúrgico e eu queria que o senhor explicasse o tempo pascal. Quando nós celebramos uma festa na igreja, nós não celebramos apenas uma memória do passado, porque se for apenas uma memória do passado, é apenas uma recordação. Nós celebramos uma memória atualizada. Então, quem participou das celebrações virtuais, né, porque aqui em Belo Horizonte e nas cidades da Grande BH, as igrejas estavam fechadas por causa da pandemia, e a igreja colaborando com esse tempo, pôde ver os sacerdotes falando em cada paróquia: hoje o Senhor ressuscitou. O hoje não é o hoje daquela época, é o hoje de hoje, do agora. É um mistério atualizado. Então, o que nós celebramos na Páscoa? Primeiro, a origem da palavra Pascha, significa passagem. E o povo de Deus já tinha experimentado a primeira passagem, a passagem da escravidão do Egito para a terra da liberdade. E eles sempre faziam uma memória histórica disso. A criança mais nova, em torno da mesa, ela perguntava: o que nós estamos celebrando hoje? Aí o pai de família começava a contar que eles eram escravos no Egito, que Deus interviu e que eles passaram o Mar Vermelho, né, o faraó, na luta contra o grande faraó. E esse momento era celebrado com um cordeiro, né, um cordeiro sem defeito. E Jesus, quando vai a Jerusalém, e segundo o Evangelho de João, ele vai a Jerusalém 3 vezes, e a última vez que ele vai, ele antecipa esta festa e com seus discípulos, e ao antecipar essa festa, ele faz da festa judaica, então já existia a festa da Páscoa antes de Jesus, como existia Pentecostes antes de Jesus. Como Só existia Natal, né? A festa do sol, não é, padre? isso, como existia Natal, mas o Natal é ligado à festa romana. Essas outras duas festas, Pentecostes e Páscoa, é ligada ao povo de Deus. Uhum. Então, Jesus pega essa festa de uma memória, recordação, e faz dessa festa a sua Páscoa. Como é que ele faz a sua Páscoa? Ele, na Quinta-feira Santa, ele institui a Eucaristia e o sacerdócio. Na sexta ele é preso, morre na cruz. O sábado é um momento de profundo silêncio e na madrugada do sábado ele ressuscita. Então, para nós, a Páscoa é a recordação da ressurreição de Jesus. Mas aí muitas pessoas não entendem, mas o que é essa ressurreição? Nós, seres humanos, nós somos compostos de corpo e alma. Jesus, quando tornou-se homem, ele assumiu um corpo humano
e o Pai lhe deu uma alma que nós falamos que é a beatífica, porque Jesus não poderia ter pecado nenhum, sem deixar de ser Deus. Quando ele passa pelo túmulo, o seu corpo não entra em decomposição, a sua alma se une ao seu corpo, e ele ressuscita, e aí ele passa da morte para a vida. E ele, ao ressuscitar, ele vai ser o primeiro homem, sendo Deus, a entrar na glória do Pai. Então, isso é tão bonito porque essa festa diz respeito a nós. Um dia, nós também vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, ele diz no capítulo 8, no verso 29, Jesus é o Filho unigênito de Deus e se tornou o primeiro, o primogênito, numa multidão de irmãos, né, a entrar na glória do Pai. Então, essa festa é muito bonita, é linda para É nós. linda, é linda, é linda. Padre, aí a gente então está vivendo o tempo da Pascal. Aí, quando a gente vai pegar a liturgia, está escrito na liturgia assim, oitava de Páscoa. O que significa esse oitava de Páscoa e quanto tempo dura no período litúrgico a festa pascal, o tempo pascal? Olha, a oitava de Páscoa, quando nós celebramos o domingo da ressurreição, o outro domingo vai ser o oitavo dia. Então, na oitava de Páscoa, é o tempo que a gente tem para desejar. Claro, podemos desejar todos os dias, mas desejar a feliz Páscoa. E nessa oitava de Páscoa, nós ainda estamos mergulhados no mistério do dia da ressurreição. Por isso, no dia de Páscoa se lê todos os anos o Evangelho de João, o capítulo 20. E no segundo domingo de Páscoa, por isso que dá a oitava de Páscoa, se lê ainda o dia da ressurreição. Então, no primeiro domingo, nós lemos Madalena levantando, indo ao túmulo, vendo que o túmulo estava vazio, correndo para avisar os discípulos correm até o túmulo, o discípulo amado vê as faixas e acredita, Madalena volta, encontra-se com Jesus, e eles encontram com Jesus ressuscitado à tarde, onde ele sopra sobre os discípulos, e nesse momento, eu imagino quando Jesus chega, qual não foi a surpresa daqueles 10 apóstolos dentro da sala. Verdade. Primeiro, eles abandonaram Jesus. Então, eles devem ter ficado desconcertados, porque eles vão ver Jesus que traz as marcas do ressuscitado. E Jesus institui ali naquele momento o sacramento da reconciliação. Quer dizer, o segundo domingo de Páscoa é até chamado Domingo da Misericórdia por causa disso, olha. Que Jesus ensina os discípulos, ele está recriando aqueles homens, soprando sobre eles. Ele está falando, olha, o pecado, perdoe os pecados contra si mesmos, não o pecado contra uns dos outros, o pecado contra o próximo, o pecado até contra mim mesmo. Então ele está derramando o Espírito Santo, recriando aqueles homens e chamando aqueles homens a perdoar os pecados. Mas nesse dia também se recorda o segundo domingo de Páscoa com um personagem que quer uma visão empírica, porque ele não estava no primeiro domingo, que é Tomé. E ele é chamado de Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, para que cada um se sinta como se fosse um Tomé. E ele pede uma base empírica. Hoje se escuta tanto nos jornais, né? É da ciência? Não é da ciência? Todos nós queremos uma base empírica. E, na verdade, a igreja ela fala que nós precisamos da razão. Tanto é que quando vai beatificar um santo, para ver se houve um milagre mesmo, a ciência busca-se todas as pesquisas a partir da ciência, da razão, da base empírica, para depois ver a fé. Mas há uma coisa muito importante
A fé transcende a razão. Aí nós vamos ver que Tomé, ele responde a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, dá um salto a mais. Aí termino, eu sei que o nosso tempo está acabando, Tomé diz, Theos e Kyrios. No Evangelho de João é a primeira vez que Jesus é chamado de Theos. E ele se deixa reconhecer como Deus. Lá no prólogo, no início do Evangelho, ele já falava, e o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. E o Verbo era o Theos, era Deus. E Tomé revela isso para nós. E aí a gente recebe a bênção, bendito aqueles que virão depois, que acreditarão sem ver. Coisa linda, padre. Nossa, é bonito demais. Ô, padre, e aí, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu só queria que o senhor respondesse mais uma. Esse tempo pascal, ele termina quando? Ele vai até quando? O tempo da Páscoa, ele se encerra no domingo de Pentecostes. Porque daqui a 40 dias nós vamos celebrar a festa da ascensão do Senhor. O Senhor sobe aos céus e se assenta à direita do Pai, não é? Porque esse tempo é o tempo que a gente vai ler. É o único ano, o tempo na igreja que a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos. Por que a gente lê o livro dos Atos dos Apóstolos? Porque a gente está vendo a igreja nascente, a igreja que é uma igreja unida, a igreja que está evangelizando, está dizendo sobre o ressuscitado. Então, todos os domingos de Páscoa, nós vamos, em vez de ler uma leitura do Antigo Testamento, em todos os domingos de Páscoa, nós vamos ler uma leitura do Novo Testamento, principalmente dos Atos dos Apóstolos. Né? Não chama pensamento dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, mas aquilo que os apóstolos fizeram da igreja nascente, a igreja unida, a igreja que acredita em Jesus, a igreja que espalha a notícia da Boa Nova. Então, esse é o tempo da Páscoa. Aí, quando que termina? Termina com a descida do Espírito Santo, apaga-se o círio pascal, que é o símbolo da Páscoa, fala, olha, agora essa luz tem que brilhar dentro de você, que é um gesto muito bonito, e o derramamento do Espírito Santo é o nascimento da igreja, aonde os discípulos são impelidos a ir para todo mundo anunciar. É verdade, nós fizemos a experiência. Jesus está vivo, então nós cremos nesse núcleo central da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus, porque agora o Espírito dele, o Espírito do Pai dele, moram dentro de mim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Amém. Padre, então suas considerações finais, uma oração para nós e sua bênção. Então, olha, que vocês não percam em nenhum momento, apesar de tantos desafios que nós estamos vivendo, de tempos tão difíceis, de grandes incertezas que são colocadas em nós, não percam em nenhum momento a récede de Deus. Deus é um Deus de amor incondicional e que a Páscoa brilhe em nossos olhos para descobrirmos que não estamos sozinhos, que Jesus está junto de nós. Ele venceu e com ele nós também venceremos. Que desça sobre vocês a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Padre. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por parar o seu dia tão corrido para estar aqui conosco um pouquinho. Até quarta, se Deus quiser. Olha, agora, gente, eu vou para um rápido intervalo. Você não saia daí, já já eu volto.